Nós vamos dar origem a um estudo da Palavra de Deus que tem a ver com a origem dos problemas. Quando nós pensamos em Deus, nós chegamos a uma conclusão de que o nosso Deus, Ele é um bom Deus. E um bom Deus planeou para nós coisas boas. Ele planeou para nós vida, planeou para nós paz, planeou para nós sucesso. Ele planeou, na realidade, para nós tudo aquilo que é bom. Ele planeou o melhor para cada um de nós. Planeou o melhor para as nossas vidas. E é interessante nós vermos que, sendo Ele um Deus fiel, diz que Ele ama-nos de tal maneira que Ele nos deu o melhor que Ele tinha, para nós podermos desfrutar nesta terra. Tudo de bom Deus colocou nesta terra para que nós, como seus filhos, como seu povo, nós pudéssemos desfrutar. Então não há razão, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós não desfrutarmos do melhor de Deus nas nossas vidas. Não há razão para isso. Contudo, quando nós olhamos para a realidade, por vezes nós vemos que o povo de Deus é um povo que carrega nas suas vidas problemas, dificuldades. E nós vamos estudar pela Palavra de Deus a razão de algumas, ou o motivo porque alguns desses problemas existem na vida do povo de Deus. Deus é um Deus de coisas boas. Diz que Ele dá coisas boas àqueles que lhe pedem. Diz que, sendo nós maus, nós não damos pedras aos nossos filhos quando eles nos pedem pão. Muito mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, Deus tem coisas boas para nós. Deus não tem nada de mal para nos dar. Diga comigo, Deus não tem nada de mal para me dar. Essa é a garantia que nós temos. Tudo o que Deus tem para nos dar é bom. A Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 17, que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, veja bem, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, vem do céu, vem de Deus, vem para nós, vem do Pai das luzes, vem direitinho para nós, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Então, tudo que na realidade Deus deseja para nós é que nós possamos desfrutar do seu melhor, o melhor que Ele preparou para as nossas vidas. E nós já sabemos que o melhor de Deus foi dado e manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Diz que aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como é que não nos dará também com Ele todas as coisas? O que é estas todas as coisas? Todas as coisas boas que Deus preparou para as nossas vidas. Amém? Então, a Bíblia nos diz também no livro de Isaías, capítulo 2 e versículo 13, assim, Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos em suas veredas. Em Isaías 28, versículo 14, diz, ouvi a palavra do Senhor. E no versículo 16 diz, e aquele que crer não será confundido. Então nós temos um Deus que é fiel, um Deus que não muda, um Deus em quem não há sombra de variação. Em Hebreus, no capítulo 13, diz, falando agora a respeito de Jesus, que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então sabemos nós que temos um Deus deste género, um Deus que nos ensina o que é bom, que nos ensina os seus preceitos, que nos ensina os seus caminhos, que nos introduz verdadeiramente em caminhos para que nós andemos nas suas veredas, que são veredas boas. Para quê? Para nos conservar em paz. Diz em Isaías 26:3, diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então Deus quer conservar em paz a nossa mente. Não há inquietação na presença de Deus. Escute bem, não há inquietação na presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de paz e Ele nos dá a sua paz, e a sua paz excede tudo aquilo que nós podemos entender. Ela excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. A paz de Deus ultrapassa tudo aquilo que nós podemos entender, mas Deus dá-nos a sua paz. Então, por que motivo? Qual a razão de algumas vezes o povo de Deus e os cristãos atravessarem problemas, atravessarem dificuldades? Nós vamos ver algumas razões
hoje algumas, para a próxima semana outras, e algumas das razões porque alguns cristãos atravessam problemas é porque eles no seu coração não aprendem a perdoar. A falta de perdão é uma das razões que traz problemas à vida do cristão. O nosso Deus é um Deus que perdoa. Escute bem, o nosso Deus é um Deus que perdoa. É um Deus que restaura, é um Deus que liberta, é um Deus perdoador, é um Deus que faz as coisas mais extraordinárias. Eu estava a ouvir a mensagem do pastor Carlos, quando ele estava a falar dos benefícios da cruz. Os irmãos sabem, eu não estou presente, mas eu ouço aquilo que aqui se passa. E eu estava a ouvir e eu estava a achar interessante o exemplo que ele estava a dar de Jesus na cruz a perdoar aquele assassino, aquele ladrão, aquele salteador, na presença das pessoas que estavam ali desejando vê-lo condenado, provavelmente alguns felizes porque ele estava a ser morto, porque ele matou alguns dos seus familiares, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque perdoou os pecados daquele homem. E muitas vezes na nossa vida nós temos que ter este tipo de atitude, aprendermos a perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma forma prejudicam a nossa vida, sem ficarmos felizes, sem ficarmos contentes quando algo de mal lhes acontece. Às vezes, quando as pessoas nos fazem algo de errado, nós até temos aquele desejo: eu perdoo, mas quando algo de errado lhes acontece, estás a pagar aquilo que tu fizeste. E parece que ficamos todos felizes porque eles estão a pagar por aquilo que de mal eles fizeram. Então, nós precisamos de entender que a falta de perdão dá origem a problemas na vida de um cristão. Vamos ver aquilo que a Bíblia nos diz em São Mateus, no capítulo 18. E eu vou pedir aos irmãos para abrirem a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos, não é bem uma pregação, mas nós vamos estudar na palavra de Deus a razão de algumas situações problemáticas na vida dos cristãos e o motivo porque alguns cristãos então têm problemas. Mateus, capítulo 18, diz assim a palavra de Deus no versículo 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me como deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós vemos aqui, é um texto, é uma parábola, sabemos que é uma parábola, mas é um texto bastante duro, onde nós vemos a reação de um homem que foi perdoado numa dívida que ele não conseguia pagar, e ele foi perdoado. Outro, porém, tinha uma dívida para com ele, muito inferior, que poderia pagar,
mas estava a pedir misericórdia. E ele, porém, disse, não, vais ter que pagar. E como ele não podia pagar no momento, foi encerrá-lo na prisão. Então, o seu senhor, ao saber disso, diz que o entregou aos verdugos. E esta expressão verdugos é um simbolismo de atormentadores. Atormentadores é um simbolismo de demónios. Os demónios é que atormentam. Escute bem, atormentadores é um simbolismo de demónios. São os demónios que atormentam. O nosso Deus não traz mal algum a ninguém. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Veio para atormentar. Certo? Então, nós vemos aqui que quando as pessoas não perdoam, as pessoas ficam amarradas de tal forma a este sentimento de ódio, a este sentimento de inquietação, a este sentimento de falta de perdão, que atrai sobre as suas vidas tormento, atrai sobre as suas vidas problemas, atrai sobre as suas próprias vidas inquietação e perturbação. A pessoa que não perdoa fica mais maltratada ela própria do que a outra. A pessoa que não perdoa vive com rancor. A pessoa que não perdoa vive cheia de ódio no seu homem interior. E o ódio produz doenças internas, sabe? Doenças emocionais, produz até doenças físicas. O ódio dá origem, escute isto com ouvidos de ouvir. E os irmãos dizem, mas onde é que isso está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas a ciência médica tem provado que as pessoas que têm ódio têm doenças cancerígenas. Está provado cientificamente isso. Pessoas que odeiam os outros têm problemas cancerígenos. As mulheres, sobretudo, uma grande parte das mulheres que têm problemas de câncer no peito. Escutem isto com ouvidos de ouvir. Uma grande parte das mulheres que têm problemas de câncer no peito é porque elas têm falta de perdão em relação a outras pessoas. Não perguntem a mim que eu não sou médico. Mas os médicos dizem isso. A falta de perdão cria problemas no corpo das pessoas que destrói as autodefesas que as pessoas têm e dá origem a este tipo de problemas e este tipo de situações. Então, a pessoa que não perdoa é uma pessoa que vive amargurada, que vive cheia de ódio, que vive cheia de amargura, e uma pessoa amarga é uma pessoa que não é feliz. Então essa pessoa atrai problemas à sua própria vida. Nós não vamos gastar muito tempo, porque há outras áreas que nós queremos focar, mas de acordo com aquilo que nós acabamos de ver, nós vemos que a falta de amor, a falta de perdão traz estes problemas. O amor, escute com ouvidos de ouvir, o amor é a maior força do universo. Deus tinha razões para punir a todo mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas mais ainda, quer creia nele, quer não creia nele, todo o mundo já está perdoado em Cristo Jesus. Creia ou não creia, Deus perdoou a todos. Alô? Os que creem recebem o dom da vida eterna. Os que não creem, problema. Mas estão todos perdoados. Glória a Deus. Deus amou, Deus perdoou. Vamos amar. E à medida que nós amamos, a Bíblia diz assim, vos fará vosso Pai Celeste, se, diga lá comigo, do coração. Mais uma vez, do coração. O perdão não é mental. O perdão é espiritual, é algo que é espiritual, vem do coração. Às vezes o perdoar não retira sentimentos, às vezes o perdoar não retira as lembranças, mas retira a dor. Não significa que perdoar alguém que nos magoou nós vamos esquecer. Infelizmente, podemos não esquecer, porque era melhor esquecer, mas infelizmente podemos não esquecer. Mas porque perdoamos, a dor desaparece. Porque o perdão vem do coração.
E a Bíblia nos diz, assim vos fará também o Pai Celeste, o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E nesta manhã, se nós formos honestos, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, onde quer que seja que nós vamos escutar, se nós somos honestos, nós sabemos isto. Nós já magoamos e nós já fomos magoados. Não há ninguém que não tenha magoado o outro e não há ninguém que não tenha sido magoado. Então vamos aprender a perdoar e vamos aprender a ser perdoados. E precisamos aprender também a perdoarmos-nos a nós próprios. Eu vou repetir. A perdoarmos-nos a nós próprios. Um dos motivos que revela que as pessoas não perdoam é quando as pessoas estão constantemente a lançar em rosto aquilo que os outros fizeram. Eu perdoei, mas, tumba, na primeira oportunidade, aí vai uma alfinetada. Eu já perdoei, mas, pumba. E o outro, às vezes, isso acontece muitas vezes nos casais. Às vezes, numa família, um homem e uma mulher fazem alguma coisa errada e pedem perdão, mas volta e meia lá aquilo vem, às vezes há uma discussãozinha, já vamos falar sobre as discussões, e lá vem o lançar em rosto aquilo que foi feito no passado, mas eu já pedi perdão, mas... E volta a pedir perdão, pede 50.000 vezes perdão pela mesma coisa. Isso é falta de perdão, sabe? Porque quem perdoa não lança mais em rosto. Está perdoado? Está perdoado. Diga lá comigo, está perdoado? Está perdoado. Deus perdoou, Deus não lança em rosto. Deus celebra conosco, porque Ele olha para nós e vê-nos santos, vê-nos puros, vê-nos transformados, vê-nos libertos. Amém? E há pessoas, às vezes, e agora falando na família, há famílias que, por causa de situações feitas no passado, que carregam aquele problema, aquelas dificuldades, e sempre lançam em rosto. Falta de perdão. Isso traz problemas. Traz problemas não só de doenças, mas traz problemas no relacionamento, traz problemas na comunicação, porque depois deixa de haver comunicação. Por qualquer coisa que surge, vem uma alfinetada. E ninguém gosta de estar a ser picado. Ou há aqui alguém que gosta de estar a ser picado? Se alguém gostar, eu vou-vos aconselhar. Comprem uma tabuazinha, espetem lá uns pregos e diariamente, de manhã, como vocês gostam de ser picados, tem umas palmadazinhas assim com aqueles pregos que você vai vos animar. Ninguém gosta de ser picado. Os irmãos percebem? Então, perdoa. Esqueça, ainda que venha à memória, não fale mais sobre isso. Não lance em rosto, porque já perdoou. Já é assunto tratado. É assunto que já lá vai. Mas as consequências. As consequências, às vezes, se é tratado, se é resolvido, as consequências então vão ser levadas juntos. Amém. Para quê? Para que juntos possam ultrapassar as consequências. Isto é que é família, não é? Pelo menos eu, quando casei com a minha mulher, ela disse que ia estar comigo no melhor e no pior. Eu também disse que ia estar com ela no melhor e no pior. Então passamos as consequências juntos. As melhores e as piores. Amém. Amém. Obrigado, Lourdes, por isso. Amém. Avançando. Não perdoar. Eu não estou a dar ordem, está bem? Não estou a dizer as coisas... Primeiro, segundo, terceiro. Não é uma ordem. Estou a falar exemplos. Situações que dão origem a problemas. Medo. O medo dá origem a problemas. Muitas pessoas não se apercebem do problema que existe no medo. Sabe, o medo, antes de mais, chama a atenção para si próprio. O medo, antes de mais, chama a atenção dos outros, para que os outros tenham dó, para que os outros olhem para a pessoa com aquela comiseração, com condescendência, porque coitadinho da pessoa. E a pessoa está cheia de medo e não age, e não faz aquilo que deve ser feito, porque tem medo de agir, tem medo de dar passos em fé. O medo atrai os problemas, o medo atrai as dificuldades. Eu digo muitas vezes, quando as pessoas têm medo dos animais, o medo atrai o ataque. Sabe? Eu, quando era garoto, fui mordido por um cão.
E durante alguns tempos, quando eu via um cão, eu ficava cheio de medo. Até que um dia alguém me disse assim, opa, não faças isso. Quando um cão começa a ladrar, baixa-te e finge que lhe tiras uma pedra que tu vais ver que isso muda. Oh, que grande conselho. Quando um cão começa a ladrar, eu só faço assim, só quero que os irmãos venham. Agora a gente vê afinal quem é que é o campeão. Vim a descobrir que cão que ladra não mordem. Nós não temos que ter medo. O medo atrai. Escute bem, o medo atrai, a fé vence. Pessoas têm medo de agir, medo de fazer alguma coisa. Sabe, o medo aumenta o tamanho do inimigo. O povo de Israel não entrou na terra prometida, o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida com medo dos gigantes. Não foram os gigantes, escute bem, não foram os gigantes que derrotaram o povo, foi o medo. Os gigantes foram derrotados pelo povo, mas o medo derrotou os gigantes. Desculpe, o medo derrotou o povo que saiu do Egito. Muitas pessoas são derrotadas pelo medo. Não agem porque têm medo. Não fazem nada, ficam paralisados. É uma arma devastadora. Escute bem, o medo é uma arma devastadora. As pessoas ficam paralisadas, não agem, ficam presas, ficam amarradas, porque estão cheias de medo de agir, medo de fazer alguma coisa. Olha, há pessoas que não fazem negócio porque têm medo. Há pessoas que estão, às vezes, numa situação difícil na sua vida económica e financeira porque têm medo de se lançar. Há pessoas que têm capacidades natas de trabalhar sozinhas e serem patrões e passam a vida empregados a ser maltratados, espezinhados, porque eles têm medo de se lançar. Eu vou repetir. Está toda a gente a ouvir com ouvidos de ouvir? Eu vou repetir. Há pessoas que têm capacidade de ter o seu próprio negócio. Há pessoas que têm capacidade de ganhar muito dinheiro e não o têm e não o ganham porque têm medo de se lançar. Estão paralisados e vivem empregados toda a vida e às vezes a suportar patrões que não reconhecem o seu valor. É tempo dos irmãos vencerem o medo e de se lançarem. Mas como é que nós nos podemos lançar sem dinheiro? Eu vou-vos dizer. A Bíblia não diz que sem dinheiro o povo perece. A Bíblia diz, sem visão o povo perece. Não diz sem dinheiro, é sem visão. O irmão tem visão, o irmão tem capacidade, o irmão sabe que consegue, se consegue para os outros, muito mais vai conseguir para si. Eu vou repetir, se consegue a fazer para os outros, muito mais vai conseguir para si. Então liberte-se do medo, vença o medo e haja. Se precisar de um empurrão, fale comigo. Eu não vou ser como o João Pinto. Hein? Eu estava mesmo à beira do precipício e dei um passo em frente. Eu garanto que não vos vou empurrar do precipício abaixo. Hein? Eu vou empurrar-vos para vos levantar, para vos estimular, para vos encorajar, a avançar, a animar, a conseguirem aquilo que Deus já colocou no vosso coração. O povo de Israel com muita facilidade esqueceu as lágrimas da escravidão. Com muita facilidade esqueceu a dor que eles suportaram enquanto estiveram lá debaixo do domínio de Faraó. Eles esqueceram com muita facilidade essa dor, porque eles se focaram nos gigantes. É tempo de nós nos focarmos naquilo que Deus nos prometeu. Deus disse, ouça bem, foi Deus que disse: eis que eu vos introduzo numa terra que mana leite e mel. É Deus que disse. Não foi o homem que disse, foi Deus que disse. E essa não é uma promessa apenas para o povo de Israel que saiu do Egito. Essa é uma promessa para todos os filhos de Deus. Eu vos introduzo numa terra que mana leite e mel. E todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, esse é o lugar que eu vos tenho dado.
Eu tenho aconselhado muita gente. Se a irmã consegue estar a trabalhar fazendo limpezas para alguém, a ganhar 12 euros a hora, ou 15 euros a hora, ou 18 euros a hora, ou lá o que quer que seja, e se está numa empresa de limpezas que cobra 25 euros a hora para a irmã estar lá a trabalhar e lhe paga 15, porque é que a irmã não monta a sua empresa e começa a irmã a ganhar os 25 euros a hora? Não é a irmã que faz a limpeza? Vença o medo. É muito fácil o pastor Paulo falar, é muito fácil. Não, não é fácil, só tem alguns princípios. E um dos princípios que eu tenho aplicado à minha vida, e os irmãos sabem, e eu posso dizer isto com toda ousadia, porque eu sei que não é fácil, mas sei que é possível e é glorioso. É que os campeões, escute bem, os campeões, eles não recebem nem medalhas, nem taças de campeão só porque eles desejam. Eles recebem as medalhas e as taças porque eles vencem os obstáculos. E nós somos uma elite de campeões. Amém. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, uma mente sã. Nós pensamos, ouça bem, nós temos uma mente sã, nós temos Deus do nosso lado, nós temos Deus que nos capacita. Ele é o Senhor que nos capacita. Ele é o Senhor que nos ensina. Ele é o Senhor que coloca em nós a visão, a sua habilidade, a sua capacidade. É Ele que faz isso na nossa vida. Nós temos direito à vitória que Jesus já alcançou para nós. Ele alcançou essa vitória, então nós temos direito, nós estamos qualificados a caminhar dentro dessa vitória. Nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não estou a dizer para nós fazermos coisas disparatadas, eu espero que os irmãos entendam. Nós não somos disparatados. Por isso é que Deus não nos deu um espírito qualquer. Ele não deu o espírito de medo, mas deu um espírito de mente sã. Uma mente sã. Nós não temos uma mente louca. Temos uma mente sã. Pensamos direito. Somos pessoas sadias na nossa maneira de pensar. Não somos disparatados na maneira como nós pensamos. Nós sabemos fazer contas. A Bíblia também diz que se alguém se mete num projeto, passa primeiro as contas, para que depois o projeto não fique a meio. Amém? Esta é a versão Paulo Cardoso. Em todas as coisas nós necessitamos saber isto. Nós somos mais do que vencedores. Eu ouvi uma ocasião uma mensagem, o pastor Jensen Franklin, ele falava sobre o medo e dizia: o medo é o campeão do disfarce. Ele é o campeão do disfarce. Disfarça-se como sendo capaz de nos destruir, de nos deitar abaixo, de nos prender, de nos perturbar. Ele consegue disfarçar a realidade na coisa mais incrível. Mas nós, ao vencermos o medo, nós descobrimos que na realidade nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nós temos Jesus do nosso lado. Amém? Diga lá, eu tenho Jesus do meu lado. Mais uma vez, eu tenho Jesus do meu lado. Então, como é que nós vencemos o medo? Nós vencemos o medo pela fé e nós vencemos o medo pelo amor. Amamos a Deus acima de todas as coisas e o amor lança fora todo o temor. Jó, muitas vezes fala-se de Jó e fala-se da vida de Jó. Aquele tempo na vida de Jó foi um tempo muito complicado, de acordo com os historiadores, foi um tempo de 3 meses. De grande perturbação na vida de Jó. Mas aquele tempo não foi um acaso. Se nós olharmos para o livro de Jó, os primeiros versículos, Jó diz: aquilo que eu temia, isso me aconteceu. A razão de acontecerem aquelas coisas a Jó não foi um acaso. Foi porque Jó temia que aquilo lhe acontecesse. O que eu temia, me aconteceu. O medo atrai. E se nós tememos alguma coisa, então
os verdugos, o diabo, os demónios, eles vão utilizar o medo que nós temos para alcançar a nossa vida e para nos afligir. Mas se em vez de medo nós colocarmos aí fé, a nossa fé desmoraliza o nosso inimigo. A nossa fé desmoraliza o nosso adversário. Ele bem anda ali arrabiado, desculpe usar a expressão. Ele anda ali ao nosso redor, rugindo como se ele fosse um leão. Mas ele não é um leão, ele é uma besta que já não tem cabeça. Já foi esmigalhado, aleluia. Quanto muito ele é uma serpente cujo rabo já anda assim, porque a cabeça já lá vai, já era. Já nem miolos tem. Jesus esmigalhou a sua cabeça. E agora nós temos fé em quem? Naquele que ganhou todas as coisas para nós. Nós vencemos o medo usando a nossa fé, na fé de Cristo Jesus. Amém. Vença o medo. Vença o medo. Cante a vitória. Resista ao diabo. A Bíblia nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos lá usar a cabeça. Sujeitamos-nos a quem? A Deus. Diga lá, sujeitar a Deus. Mais uma vez, sujeitar a Deus. Não é o nosso entendimento, não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade. Nós temos, já falámos disso, nós temos. E temos e estamos a pôr isso ao serviço de outro, ao serviço do patrão. Nós temos essas habilidades, nós temos essas capacidades. Quem deu foi Deus. Deus nos deu força, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu habilidade, Deus nos deu inteligência, Deus deu-nos tudo isso, foi Deus que deu. E nós estamos a usar o que Deus nos deu e colocamos ao serviço de outro. Não está errado, mas nós podemos alcançar muito mais. E já uma vez eu disse que é tempo de nós deixarmos de ser pessoas que olhamos só para o nosso umbigo e ficamos só contentes com aquilo que nós temos. Já disse que muitas vezes, e já falei isso com muita gente, ficam tão contentes. Eu estou tão contente com aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganho já é suficiente para mim, para sustentar a minha família. E quando alguém tem essa conversa comigo, por isso é que hoje há muita gente que não tem. Que eu digo, ainda bem, se já é suficiente para si, olha, peça a Deus para ganhar 10 vezes mais e fique com aquilo que tem e dê-me o resto a mim. Se eles estão contentes com o que têm, fiquem com o que têm e dê-me o resto. Se aqui alguém contente com aquilo que ganha, a partir de hoje, tudo o que ganhar acima disso, dê-me a mim. Senão vai estragar o seu contentamento. E o pastor não quer ninguém infeliz. Se o irmão está feliz, estou tão feliz com aquilo que eu ganho, ótimo. Eu junto-me à sua felicidade. Quando ganhar mais, dê-me a mim. Para não estragar a sua felicidade. Ups, o tempo voa. Palavras negativas. As nossas palavras. Não tem que ser palavras negativas. As nossas palavras atraem tantos problemas à nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Sabe? Nós podemos brincar. Há coisas que nós dizemos na brincadeira. Esta semana eu estava a ouvir um pastor e ele disse uma coisa interessante. Ele diz assim: nós nas nossas conversas podemos dizer uma tolice. E às vezes nós dizemos uma tolice. Mas se nós estamos constantemente a dizer tolices, nós somos tolos. Certo? Na conversa nós podemos ter uma tolice. Mas se dizemos sempre tolice, somos tolos. Então, Rudy Garcia, estava a ver se me lembrava o nome dele. Eu estava a ouvi-lo e eu achei tão interessante. Eu disse, é verdade, isto é mesmo assim. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Precisamos ter cuidado com as palavras que nós semeamos, com os queixumes que nós temos, com os desabafos que nós temos. Os irmãos sabem, há desabafos que saem caro. Há desabafos que saem muito caro, muito, muito, muito caro. Nós precisamos de entender que o mundo foi criado com palavras. E Deus deu-nos a nós esse poder. Assim como Deus criou o mundo com palavras, quando Deus criou o homem, Deus deu esse poder ao homem. A Bíblia diz em Provérbios que cada um se farta de bens pelo fruto da sua boca. Diga lá comigo, cada um se farta de bens pelo fruto da sua boca.
Mais uma vez, cada um se farta de bens pelo fruto da sua boca. O inverso também é verdade. Também se farta de mal pelo fruto da sua boca. Aquilo que fala é aquilo que vai colher. Por isso é que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. O que é que o irmão ama? Ame coisas boas. Fale coisas boas. Determine para a sua vida coisas boas. Se a situação que o irmão está a viver é uma situação que não é melhor, não confesse essa situação. Eu vou repetir. Se a situação que o irmão está a viver não é a melhor, não confesse essa situação. Já falámos aqui a respeito de confissão, e a palavra confissão tem a sua raiz em dizermos o mesmo que Deus diz. E aquilo que Deus diz são coisas boas a nosso respeito. Então nós guardamos firmes a nossa confissão, ou seja, nós guardamos firmes aquilo que Deus diz a nosso respeito. Deus diz que nós somos santos, que nós somos justos, que nós somos puros, que nós somos capazes, que nós somos reis, que nós somos sacerdotes, que nós somos mais que vencedores, que nós somos campeões, que nós somos filhos. Deus diz que nós somos o melhor, então nós guardamos firmes essa confissão. Se o irmão está num trabalho que o irmão não gosta, deixe de falar daquilo que não gosta. Ouça com ouvidos de ouvir. Como eu anseio que toda a igreja ouça aquilo que eu estou a dizer nesta manhã. O trabalho que eu faço eu não gosto. Ok, não gosta. Então começa a falar aquilo que gosta. Eu sou digno de uma promoção. Eu sou digno de uma promoção. O lugar que eu ocupo é mesmo um lugar de chefia. Eu não sou aqui o Zé da esquina. Eu ia dizer o borra-botas, mas isso ficava mal aqui na gravação, não é? Eu não queria que isso ficasse na gravação, ficava muito feio. Mas pronto, olha. Não se diz essas coisas para ficar gravado, não é? Não. Os irmãos estão a perceber? Não diga, não confesse, não fale. É sempre comigo que cai o pior. O pior dos trabalhos vem ter para mim. O pior das coisas vem ter comigo. Então, quando lhe cai o pior, o irmão queixa-se daqui. Se é isso que o irmão fala. Os piores trabalhos é sempre a mim que escolhem. É sempre a mim. Não sei porquê, mas é sempre a mim que o chefe escolhe. O irmão começa a confessar. Uau, eu sou o chefe de multidões. Amém. Começa a confessar isso. E depois, quando chegar a chefe, o irmão vai viver daquilo que confessou durante 1000 anos. Escolhe o pior trabalho para si. Põe aquele que devia varrer. Como chefe, o irmão vai varrer. Porque o irmão toda a vida disse para mim, calha-me sempre o trabalho de varrer. A mim é que me calha sempre o trabalho de varrer. É isso que o irmão quer. Uns têm que varrer e outros têm que chefiar. É assim em toda a vida. Os irmãos sabem. Mas se o irmão não gosta de varrer, o irmão não diga que é sempre assim que calha o trabalho de varrer. Mas alguém tem que varrer. Porque se não varrer, é uma estrumaria tremenda. Alô? Alguém precisa varrer. Alguém precisa limpar. E eu ensino isto também e espero que os irmãos aprendam. Não é aciado quem muito limpa. É aciado quem pouco suja. Então vamos aprender a ser aciados. A sujar pouco. Para não dar trabalho a quem limpa. Vamos usar as palavras para construir aquilo que nós precisamos, irmãos. O que nós queremos na nossa vida.
Vamos colocar coisas boas na fonte, para nós desfrutarmos dessas coisas boas. Vamos abrir, por favor, em Tiago, capítulo 3. Este é um capítulo poderoso a respeito das palavras. Não esqueça que nós somos feitos à imagem de Deus. À imagem de Deus nós fomos criados, irmãos. Deus criou todas as coisas com palavras e diz que sustenta todas as coisas com palavras. Foram criadas e são sustentadas com a sua palavra. Então somos nós que criamos o nosso caminho. Ouviu bem? Eu vou repetir. Somos nós que criamos o nosso caminho. Aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos. Semeie coisas boas com a sua boca. Fala o que é certo. Tiago, capítulo 3, eu vou ler vários versículos de 1 a 12. Os irmãos estejam atentos, por favor. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Dá para meditar neste versículo, não dá? Toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo género humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Então a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua e está-nos a dizer aqui que tudo o que a língua tem é morte, é inferno, contamina o corpo. Os irmãos estão a ver? Isto parece uma contradição, não parece? Diz que morte e vida está no poder da língua. E depois, quando nos fala da língua, só fala de morte. Diz que não podemos domá-la, não podemos ter domínio sobre ela, nenhum homem tem domínio sobre a língua, é mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Puxa! Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então o que é que nós vemos aqui? Se nós não podemos domar a língua, se nós não podemos dominar a língua, se nós não podemos ter domínio sobre a língua e a língua está cheia de mal incontínuo, de peçonha mortal, ou seja, se ela está cheia de morte, então nós precisamos de usar o bom senso que Deus nos deu, de usar o tal espírito de mente sã, de sabedoria que Deus já nos deu. Como não mudamos a língua, mudamos a fonte. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, então a nossa boca vai falar das coisas boas que o coração está cheio. Alô? Já que não conseguimos mudar a língua, mudamos a fonte. Então encha a sua fonte de coisas boas. Encha o seu coração, o melhor trabalho, o melhor emprego, o melhor salário, o melhor patrão,
por agora é o melhor patrão, daqui a algum tempo eu sou o melhor patrão, eu tenho a melhor empresa. Mas eu também creio que há pessoas, escute bem, eu também creio que há pessoas que não são chamadas para ter a sua própria empresa. Há pessoas que são chamadas mesmo para ser bons empregados. Então seja o melhor, mas seja reconhecido naquilo que faz, seja pago, bem pago por aquilo que faz, ou seja, pago e bem pago por aquilo que faz. Porque às vezes há pessoas que não são mesmo bons para ser patrão, são bons para ser liderados. Há pessoas que não sabem liderar. E quem não sabe liderar, se põe a liderar, é uma tragédia. Mas então seja bem liderado, mas seja excelente naquilo que faz. E seja o melhor. O que é que isso significa? Se é o melhor, é compensado por aquilo que faz. É recompensado por aquilo que faz. Aplica os princípios da sabedoria naquilo que faz. Para quê? Para ser reconhecido. O seu patrão, ao olhar para todos os seus colegas, vai dizer, este é o melhor, este é digno de receber melhor salário do que os outros. É digno de ter um melhor bónus do que os outros. E sabe o que é que isso significa? Significa que o terreno em que o irmão anda e pisa é um terreno de favor. Significa que a sua cabeça é coroada pelo favor de Deus. Faz o mesmo que os outros, mas aquilo que faz é perfeito, aquilo que faz é bem feito, é compensado mais do que os outros. Fluxos de vida, dizem Provérbios 4:23, saem do coração. O coração do sábio instrui a sua boca. Diga comigo, o coração do sábio instrui a sua boca. E os seus lábios promovem instrução. E decore este versículo, decore mesmo este versículo. Nas palavras da boca do sábio, a favor. Nas palavras da boca do sábio, a favor. Decore este versículo, irmão. Que nas palavras que saem da sua boca haja favor. E o favor transforma qualquer situação de adversidade na sua vida numa situação mesmo de favor. Uma situação de bênção. Uma situação de vitória, uma situação de gozo. O irmão precisa respeitar a sua língua. Não diga aquilo que lhe vem à cabeça. Não fale coisas à toa. Não diga coisas disparatadas, irmão. Fale com cuidado. Seja cuidadoso naquilo que fala. Tenha cuidado quando abre a boca, meu irmão, porque as palavras que saem da sua boca são palavras criativas que vão trazer à existência, por vezes, aquilo que nunca existiu antes. Nós temos aqui na igreja, não vou estar a citar, toda a gente conhece, mas nós temos aqui um irmão que é um especialista a fazer grelhados. E este irmão foi mal compensado no trabalho, onde estava. O que é que a sabedoria diz? A sabedoria diz que aquilo que não é reconhecido não é recompensado. O que não é recompensado vai sair da nossa vida. Certo? Patrão que não soube reconhecer que tinha um excelente cozinheiro para fazer grelhados, já perdeu o cozinheiro. Temos aqui irmãos que são excelentes em tudo o que fazem. São excelentes na eletricidade, são excelentes em tudo o que fazem, irmãos. Em tudo o que fazem. Estão a trabalhar para homens que são uns malandros, para não chamar vigaristas, também fica feio ficar gravado. Fica muito feio dizer essas coisas assim. E eu não quero que nada disso fique gravado. Vão sair da vida deles. É tempo, quem sabe, de começar a pensar em fazer algo próprio. Serem pessoas que vão trabalhar para ganhar muito. Muito para eles e para abençoar o reino de Deus. Por vezes as nossas dificuldades é que nós, como sonhamos grande, queremos alcançar grande,
Mas ninguém despreza o dia das coisas pequenas. Comecemos pequeno, nem que seja só com uma motoreta. Vamos começar pequeno, mas vamos fazer. Vamos começar. Começa a falar, começa a falar, começa a falar. Ouça, fala. O irmão está a trabalhar. Mas começa a falar enquanto está a trabalhar. Os dias grandes estão a chegar diante de mim. Enquanto o irmão está a trabalhar, pessoal, os dias em que eu vou ser compensado estão aí diante de mim. E depois o irmão começa a mudar a linguagem. Glória a Deus porque eu sou compensado por aquilo que eu faço. Glória a Deus porque eu sou reconhecido por aquilo que eu faço. Glória a Deus porque há pessoas em posição de exercer favor sobre a minha vida e eles estão a ver o que eu faço. O irmão vai ver como as coisas mudam. Fale, mas hoje, fale. Chame a existência. Eu digo isto na brincadeira e eu vou terminar com este exemplo. Toda a gente fala isto, toda a gente diz, e eu digo que é verdade. A melhor mousse de chocolate que alguém alguma vez pode comer à face da terra é feita por mim. É feita por mim. E os irmãos podem perguntar à minha mulher. Eu não tenho um papel. Eu não tenho o papel das receitas. Cada vez que eu faço de uma maneira diferente. Eu altero, não é porque eu queira, é porque quando estou a fazer, aquilo sai. Mas perguntem a ela, assim que eu começo, ainda estou a tirar os alguidares, isto é excelente, esta música está excelente, esta é a melhor música que eu já fiz. Perguntem se eu não digo, esta é a melhor música, fica sempre melhor. Um dia, eu fiz a mousse e eu deixei queimar o chocolate. E quando queimei o chocolate, ficou assim, pedacinhos do chocolate queimado. Mas eu continuei, esta é a melhor mousse de chocolate que eu já fiz. Esta é a melhor mousse. E o chocolate estava queimado, mas eu continuei. E a minha mulher, Paulo, tu vais pôr esse chocolate. Mulher, esta é a melhor mousse de chocolate que eu já fiz. E quando fui servir a mousse de chocolate, as pessoas, Paulo, tu és mesmo bom. Até estão pedacinhos do chocolate aqui. E o chocolate estava queimado. Torrado, exatamente. Crocante. Mas isto é literalmente. Então o que é que isto significa? Significa que quando falamos, nós obtemos o que falamos. Eu quero encorajar os irmãos a falar o que é certo na vossa vida. Fala o que é certo para o seu casamento. Fala o que é certo para a sua vida familiar. Fala o que é certo para a sua vida financeira. Fala o que é certo para a sua vida de trabalho, de negócios. Fala o que é certo para a sua vida de estudos. Fala o que é certo para tudo, irmão. Fala o que é certo. Fala o que é certo para a sua igreja. Fala o que é certo para o seu pastor. O pastor fala o que é certo para as suas ovelhas. Fala o que é certo. Fala o que é certo. E quando nós falamos o que é certo, nós vamos obter o resultado daquilo que nós falamos. Porque quando obtemos o resultado daquilo que nós falamos, nós ficamos felizes. Quando nós falamos coisas boas. Mas quando falamos coisas más, depois estamos a obter o resultado das coisas más que nós falamos e ainda somos uns Zezinhos, chegamos a dizer, mas porquê, Senhor? Eu não sei porquê. E Deus dá assim, ó Zé, tu bem precisavas, eu ensinava-te já agora com um estaladão. É porque tu falas o que está errado. Ouve o que falas. Nós precisamos ouvir o que falamos. Precisamos valorizar aquilo que nós falamos. Porque quando as coisas acontecem na nossa vida como resultado daquilo que nós falamos, depois ainda culpamos Deus. Oh Deus, mas porquê que isto me acontece? Fala o que é certo. Ouça bem, fala o que é certo.
e os problemas na sua vida irão desaparecer. Pastor Paulo, é mesmo assim? É mesmo assim. Fala o que é certo e os problemas na sua vida irão desaparecer. Mas para sempre, não. Alguns vão chegar, mas depois vão-se embora outra vez. Porquê? Porque o irmão vai falar o que é certo nos problemas que chegarem. Não pense que o diabo vai ficar contente. O irmão vence, mas a vida é mesmo de vitórias. Uns vão, quando chegarem os novos, o irmão continua a falar o que é certo. E esses vão-se embora. Os problemas novos passam a ser velhos. E depois vêm outros problemas novos que passarão a ser velhos, porque o irmão continua a falar o que é certo. E a sua vida é uma vida de vitória. Amém. Hoje falamos estas três situações. Para a semana iremos falar outras situações. Vou terminar. As palavras mudam o nosso foco. O nosso foco muda as nossas emoções. Quando nós temos um foco certo, as nossas emoções tornam-se diferentes. Nós somos pessoas diferentes também. Amém.